Vamos falar um pouquinho sobre bloqueio criativo? Isso é uma coisa que sempre aparece na vida de qualquer artista. Vocês devem conviver com isso aí o tempo todo, né? Mas como que você lida com o bloqueio criativo? Eu queria passar no vídeo de hoje algumas dicas que você pode utilizar no seu dia a dia aí para você passar daquele momento de papel em branco que muitas pessoas falam, né? Aquele momento que você tá olhando para a tela olha de volta para você e nada acontece. A primeira coisa que você deve se perguntar a respeito dessa questão de bloqueio criativo, filho, é se perguntar se esse bloqueio criativo não está acontecendo porque você está exausto. Isso pode acontecer. Existem momentos da nossa vida que a gente está tão atribulado com tantos problemas, a gente está tendo que lidar com tantas coisas na vida pessoal e na vida profissional, que simplesmente não sobra um tempo para tua mente lidar com dificuldades criativas, né? Então, se você estiver passando por isso, é importante que, primeiro, você busque alguma ajuda de algum profissional, né? Então, procurar, às vezes, um psicólogo, isso pode ajudar bastante, porque pode ser esse o caso, tá? Mas também tirar um tempinho para você descansar, beleza? Eu não quero dizer com isso, não estou dando o aval para você jogar aquele seu LOLzinho desenfreadamente até que o dia amanheça, tá bom? Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando muito mais no sentido de você tirar um tempo para você descansar a cabeça de tudo. Porque especialmente nos dias de hoje a gente tem muita informação, a gente fica realmente sobrecarregado e a nossa mente não para de lidar com problemas que a gente não consegue resolver, ou a nossa mente tenta solucionar problemas que a gente não consegue resolver sozinhos, né? A gente fica extremamente ansioso, extremamente atribulado, enfim, isso pode ser um problema. Tirando isso da frente, a gente pode falar um pouco sobre processos criativos que te ajudariam a sair desse momento de bloqueio criativo completo, tá? Eu tenho várias dicas que eu acabo usando no meu dia a dia, mas eu preciso ressaltar um ponto de que eu não sofro muito desse bloqueio criativo, tá? Eu já tive alguns momentos, obviamente, acho que todo artista passa por isso, mas no meu dia a dia eu não sofro com isso porque eu acho que eu sigo algumas dessas minhas dicas aqui de forma meio inconsciente, mas eu vou tentar passar pra vocês, veja se faz sentido, tá? E a última dica, essa última dica, ela é impressionante, ela vai revolucionar. Não tem nada disso, acho que todas as dicas elas podem servir para um propósito em algum momento, mas se alguma das dicas que eu der aqui te ajudar de alguma forma, a gente pede, obviamente, uma troca, né, sincera aqui, ó. O dono do canal está pedindo para você deixar o seu likezinho se você gostar do vídeo, se alguma dica te ajudar, etc, etc. E você pode, por favor, conferir a sua inscrição nesse canal? Talvez você assista aos meus vídeos, mas você não está inscrito nesse canal. E seria muito bom que você estivesse inscrito, porque daí você, obviamente, vai receber outros vídeos, você fica sabendo das minhas lives, eu faço várias lives durante a semana, enfim. Bora pras dicas. O Balu tá falando pra você não esquecer do seu like, hein, seu vacilão, beleza? Senão te pega na porrada, hein, beleza? Então é isso, fica o recado. Bom, vamos começar pela minha dica favorita, que tem a ver também sobre como estudar. A gente falou no vídeo anterior sobre como estudar livros de arte e tal, e muito da organização dos seus estudos também podem te ajudar nessa questão de bloqueio criativo, tá? A principal delas é você se organizar no dia anterior. Eu acho que o grande problema daquela pessoa que senta para desenhar uma parada e fica olhando pro papel em branco e não consegue produzir nada é porque essa pessoa não se planejou de uma forma correta. Ou seja, ela não pensou anteriormente o que ela gostaria de fazer. Eu gosto de lidar com esses problemas de uma forma mais fracionada. Por quê? Aí eu preciso lidar com uma coisa de cada vez. Quando a gente está ali com papel em branco, a gente acaba tendo que pensar: qual é a ideia que eu vou executar, como que essa imagem vai se parecer, então qual vai ser o meu primeiro traço, etc, etc, etc. São muitas coisas. Você pode pensar qual é o tipo de mídia que você vai usar. Cara, tem muitas opções, você tem muita liberdade, você literalmente pode fazer qualquer coisa e isso pode ser um problema para você. Então a minha dica de organização, na verdade, é simplesmente para você pensar o que você vai fazer no dia anterior. Então, por exemplo, se você for trabalhar logo cedo de manhã em uma pintura e você precisa pensar em algo para isso,
tenta planejar o que você quer fazer no dia anterior. Vai ser um estudo? Vai ser uma peça de criação? Vai ser uma peça para o seu portfólio? Vai ser uma peça de trabalho que você precisa fazer? Você precisa ter alguma ideia? É super bom isso porque mesmo que você não resolva exatamente o que você vai fazer no dia seguinte, você vai ficar indiretamente matutando aquilo na tua cabeça e pode ser que você traga alguma solução no dia seguinte, né? Logo de manhã. Então essa para mim é a melhor coisa, é você se organizar no dia anterior. E para você saber o que você vai fazer no dia seguinte, você pode utilizar de vários recursos muito interessantes que um artista deveria ter ali como cartas na manga, tá? Que é o seguinte, a primeira delas é você se inscrever na nossa área de membros. A primeira delas é você se utilizar de um sketchbook no dia a dia. Isso pode soar muito batido, vocês já devem ter ouvido isso de algum outro artista, mas eu garanto para vocês que é realmente algo muito importante. Você ter um sketchbook não digital, um sketchbook físico mesmo. E o sketchbook não quer dizer que você só vai fazer desenhos bonitos para você fazer vídeo pro Instagram, nada. Eu tô falando de um sketchbook, aquele sketchbook para bater mesmo. Já ouviu falar esse termo? É um sketchbook que você vai escrever ideia, que você pode recortar coisa, você pode colar adesivo de um evento que você foi. É meio que um caderno de memórias. Anotar trecho de música que você se identifica, qualquer coisa. É um caderno de anotações e de desenho que você vai usar para gerar ideias. E esse sketchbook pode ser revisitado durante essas sessões de organização, entendeu? Então você pode abrir um sketchbook, se você não souber o que vai fazer no dia seguinte, e você pode dar uma folheada em ideias antigas, desenhos antigos. Eu faço muito disso para esses vídeos aqui no YouTube. Então eu tenho vários cadernos que às vezes eu tô num café, eu anoto só o título de um vídeo, eu anoto uma ideia de que eu quero falar, eu anoto uma frase que eu não sei em que contexto exatamente que eu vou utilizar, mas eu anoto. Então, por exemplo, ó, eu anotei ali não é um sketchbook, mas é a minha lousa também de ideias que eu transfiro para os meus sketchbooks. Às vezes eu quero só escrever de uma forma mais visual e eu uso a minha lousa, tá? Por exemplo, ó, estilo é contornar a natureza com novas regras. Eu escrevi essa frase. Eu não sei em que contexto exatamente eu vou utilizar. Talvez vire um vídeo, talvez vire uma dica de alguma live, talvez não vire nada, mas eu anotei. Eu tive esse insight e eu anotei. Ó, e eu tenho vários desses caderninhos aqui, eu tenho um monte mesmo que eu deixo distribuído pela casa, eu acabo não me organizando da melhor forma possível, mas, por exemplo, tem um bloquinho que eu ganhei num evento do Utopia, que eu acabo, sei lá, rascunhando uma thumbnail, por exemplo, eu acabo escrevendo algumas ideias. Ó, deixa eu abrir com vocês aqui. Eu acabo testando canetas, eu acabo escrevendo algumas ideias muito soltas, eu organizo algumas ideias de várias formas, eu faço alguns desenhos soltos que não tem nada a ver, mas em algum momento isso pode virar algo. Eu escrevo roteiros também, por exemplo, esse aqui é parte do meu roteiro que eu escrevi pro vídeo do Ato Criativo, do livro do Rick Rubin. Olha, eu sou mestre de começar sketchbook, tá? Mas só para vocês entenderem mais ou menos esse tipo de trabalho que eu faço, ó. Eu faço alguns desenhos e tal, enfim. Como eu disse, isso serve para eu fazer anotações, mas é mais importante mesmo, pro que eu tô falando, essa questão de você resgatar ideias antigas. Mas para que essas ideias antigas existam, você precisa registrar elas de alguma forma, né? Então, uma das formas é esse sketchbook. E não é à toa que eu peço para todos os membros do canal que criem os seus sketchbooks lá no nosso Discord, né? A gente tem uma seção de fórum lá que todo mundo tem os sketchbooks e eu peço para que você poste regularmente lá e tal, porque isso incentiva você a se virar para criar alguma coisa no dia e postar, mesmo que, de novo, seja algo que você estudou, uma frase que você leu, uma frase que você pensou, uma música que você ouviu, pode ser uma fotografia que você tirou, qualquer coisa serve. E qualquer coisa serve mesmo. Uma das coisas que funciona muito bem para você sair de bloqueio criativo é você misturar referências, tá? E referências que eu digo é qualquer coisa. Pode ser, de novo, uma escrita, uma música, um jogo, qualquer coisa. Então você misturar referências pode fazer com que você crie algo novo. Então tenta registrar essas referências e não só usar elas de forma literal, mas tentar cruzar essas referências de alguma forma para gerar algo novo. Pode ter certeza que as melhores artes que você gosta, as suas artes e artistas favoritos, eles têm muitas referências, tá? E eu gosto até de falar uma frase que tem a ver com isso, que é um artista ele só é genial e único porque você não conhece as referências dele. E obviamente não adianta só você querer anotar essas coisas, né? Você precisa criar
um repertório. Então eu estou assumindo aqui que você vai ter algum tipo de repertório na sua jornada. Isso é uma coisa de mais longo prazo, mas é muito importante que você, obviamente, leia livros, não só os livros que você tem interesse, assista filmes que não são apenas filmes que você tem interesse, os filmes do momento e tal. E não ouça músicas apenas que você gosta. Tentar quebrar um pouco essa mesmice de você ouvir e consumir apenas aquele conteúdo que você está acostumado pode ser algo que vai dar um chacoalhão aí nos seus gostos e nas suas referências culturais para você trazer isso para o seu trabalho de uma forma mais criativa. Então, se você tiver com muita trava, muito bloqueio criativo, pode ser interessante você ir atrás de novas referências. Então, buscar por indicações de filmes, livros, músicas que você não está muito acostumado e misturar essas referências para criar algo novo pode ser super legal. E falando de referências, algo que eu acho muito legal e eu queria trazer para vocês pensarem junto comigo, tá? Então vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Fechem os olhos, não precisa fechar o olho, vai, continua. Eu queria que se você tiver nesse momento de bloqueio criativo, que você fizesse o seguinte. Tenta pensar ali 3 artistas que você gosta muito. Pensa em um, depois você pode expandir para 2 outros artistas, pode ser um pouco mais, tá? Mas tenta pensar nesses artistas. Tenta imaginar esses artistas produzindo uma arte nova. E você olha para essa arte e você vai ficar encantado, você vai ficar maravilhado com aquela nova peça do seu artista favorito. Beleza? Conseguiu imaginar essa cena? Como que essa peça desse artista favorito se parece? Vai lá e cria essa peça. Nossa! Agora eu virei meio coach, né? Mas olha que interessante esse pensamento. Quando a gente cria alguma coisa, geralmente essa criação ela é uma mistura de várias referências, certo? E às vezes só falta essa imaginação de você se sentir como o seu artista favorito se sente pintando alguma coisa ou criando algo novo. E você pode fazer isso, você pode criar essas maravilhas para o mundo. Você não precisa esperar o seu artista favorito produzir a sua nova peça favorita. Você pode ir lá e criar essa peça nova. Eu não tô falando para você fazer plágio ou para você imitar o estilo de um outro artista que existe. Eu não tô falando para você fazer nada disso. Eu tô falando para você usar esse conceito para destravar a tua mente e entender as coisas que você gosta, sacou? Então eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes desse vídeo aqui. Se você for sair desse vídeo com apenas uma ideia, tenta pensar nisso, tá? O que faz você gostar da arte dos outros artistas, mas às vezes você não gosta na sua arte? E tenta trazer isso pro seu trabalho, sacou? Independente se a gente tá falando de desenho, de música, de jogo, de cinema, qualquer coisa, sacou? Tenta produzir a arte que você gostaria de ver no mundo. Você não fica super feliz quando você vê uma arte nova de algum artista favorito teu? Então por que você não pode criar essa arte, hein? Bam Jam! Uma outra coisa que você pode fazer para tentar quebrar esse bloqueio criativo é conhecendo a nossa área de membros. Olha aí, rapaziada. É rapidão só queria comentar que a gente está tendo um monte de aula diferente na área de membros, aulas de desenho com Ariel, aulas de pintura tradicional com Carlos Rial, a gente tem os desafios que eu acabo comandando lá no nosso Discord, tem várias lives exclusivas com conteúdo exclusivo, eu tenho certeza que alguma coisa da área de membros vai te ajudar a sair do bloqueio criativo, com certeza absoluta, porque o nosso servidor está fervilhando de gente criativa e de um monte de coisa para te instigar a criar algo novo. Então, se você procura por alguma comunidade, por alguém que vai te puxar e vai te chamar para produzir, eu tenho certeza que a nossa área de membros e a nossa comunidade vai fazer diferença na tua vida. Então dá uma olhadinha, vê se faz sentido para você, até financeiramente, é super barato, mas às vezes não cabe no teu bolso, né? Vê se faz sentido para você e a gente se vê lá. Voltando pro vídeo, que eu acho que tem mais umas 2 dicas ainda, beleza? Uma outra dica que funciona muito bem é para você tentar mudar a perspectiva das coisas. Tenta quebrar um pouco a sua rotina e você pode fazer isso de várias formas diferentes. Uma delas é você mudar completamente o jeito que você produz as coisas. Então, você literalmente mudar a mídia que você desenha, você mudar o lugar que você usa para trabalhar. Enfim, aquele clássico tentar sair da caixinha de alguma forma, é você tentar fazer algo diferente do óbvio, do que você já está acostumado, porque se você está tendo bloqueio criativo do jeito que você produz as coisas, é porque talvez
essa forma não está sendo eficaz para você, não é mesmo? Então, bora tentar mudar as coisas. E para concluir, se nada der certo, se você não conseguir ativamente criar coisas novas, você realmente está com bloqueio criativo, o que eu recomendo faz até parte daquele vídeo que eu falei do livro do Rick Rubin, uma coisa que eu aprendi lá, que eu achei super legal, é para você, às vezes, tentar ficar com o coração aberto para receber novas informações de formas inusitadas. Então, às vezes, você ir para uma biblioteca, abrir um livro aleatório, ler uma frase, pegar essa frase e usar ela para criar algo novo, pode ser muito interessante. É meio que você com a mente sintonizada para pegar qualquer coisa e transformar aquilo em arte, entendeu? É como se você não tomasse mais as decisões a respeito do que você faz de arte e você deixa isso para o acaso. Isso é perigoso, tá? Porque isso não é muito prático, digamos assim. Você acaba se tornando até meio holístico. Isso pode não ser muito útil para você num dia a dia onde você precisa produzir, mas dependendo pode ser algo diferente, que vai te trazer referências novas que, de novo, você nunca ia imaginar sozinho. Um hábito que eu adquiri que é muito interessante, que pode ser útil para você também, até naquela questão de você se organizar no dia anterior que eu falei no começo do vídeo, é de você criar um hábito de leitura, um hábito onde você vai desligar o celular e vai ficar focado em alguma tarefa específica. E só uma tarefa, tá? Isso vai te trazer boas referências e bons frutos, eu tenho certeza absoluta, porque isso aconteceu comigo também. Lembra daquele vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre por que eu parei de usar o Duolingo? Porque eu tinha uma questão de competitividade, aquilo já tinha perdido significado para mim, e eu adquiri um hábito muito legal de leitura. Então, toda manhã eu tento ler pelo menos uma meia hora, algumas páginas de um livro, e essa progressão de pouquinho em pouquinho faz com que eu termine vários livros. Eu já terminei muitos livros esse ano, e isso me ajuda a ter novas referências, novas bagagens, e são muitos estímulos visuais diferentes de você ficar ali no computador e tal. Não só estímulos visuais, né? Porque vários dos livros não tinham nem figura, né? Mas são estímulos diferentes que você pode trazer para o seu trabalho, são repertórios novos pra gente fazer aquela mistura gostosa de referências que eu mencionei anteriormente, né? E um outro hábito que eu recomendo, que também tem a ver com o sketchbook, é de você escrever um pouquinho por dia. Então você pode, às vezes, ler alguma coisa e em seguida escrever um pouco sobre o que você leu, ou seus pensamentos em cima daquilo que você acabou de ler, entendeu? Então, você vai estar produzindo algo novo. Se você é desenhista, ilustrador como eu, talvez você não esteja produzindo ativamente ilustrações, mas, de novo, isso te ajuda a estimular essa mente criativa que vai, com certeza, te levar a novos lugares. Então, meus amigos, para o vídeo de hoje é isso. Eu espero que alguma das dicas que eu dei aqui tenham te ajudado de alguma forma e aquele combinado ainda se mantém. Se alguma das dicas foi nova para você, fez você refletir, vai fazer alguma diferença na sua rotina, pô, não custa nada, né? Deixa aí o seu likezinho, lembra de se inscrever no nosso canal, de dar uma olhada na área de membros e ó, o nomezinho de quem tá passando aqui embaixo são dos membros que completaram 1 ano ou mais na nossa área de membros. Então a galera que tá já há bastante tempo comigo, tem gente que tá há mais de 2 anos inscrito na área de membros, eu só tenho a agradecer. Um beijo para todos os membros que me permitem ter esse projeto aqui com o jeito que a gente quer fazer, do jeitinho que a gente quer fazer, com a nossa cara e, obviamente, né, seguindo as ordens do Baluzinho, o verdadeiro dono desse canal. Então, se o Baluzinho pediu pra você dar um likezinho nesse vídeo, você não vai fazer desfeita, não é mesmo? Então é isso, galera. Um beijo pra vocês. Até a próxima e tchau, tchau.